Olá, muito boa noite para você. O H1N1 volta a assustar o Brasil. Trata-se de uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe, também conhecida como gripe influenza tipo A ou gripe suína. Ganhou repercussão quando afetou grande parte da população mundial entre 2009 e 2010. A transmissão é bem parecida com a da gripe comum e os sintomas também. Febre, garganta inflamada, tosse seca, dores na cabeça e pelo corpo. O problema é que o H1N1 pode causar complicações graves e até levar o paciente à morte. Aqui no DF, até o dia 13 de abril, foram confirmados 3 óbitos em consequência da doença. E este ano, o H1N1 parece que veio com mais força. Para se ter uma ideia, em março de 2016, o número de casos só no estado de São Paulo superou a quantidade de pessoas doentes em todo o país em 2015. Foram confirmados 260 casos no estado este ano, contra 141 em todo o Brasil no ano passado. A procura pela vacina foi tanta que faltou na rede particular. Aqui no DF, a medicação estará liberada na rede pública a partir do dia 25 deste mês para um grupo de 600 mil pessoas, entre idosos, grávidas e crianças de até 1 ano. Mas quais os cuidados podemos ter para evitar a doença? Crianças e idosos correm um risco maior? Será que o vírus sobrevive fora do corpo? Para esclarecer todas as dúvidas, nós convidamos o infectologista Tarquino Sanches. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Realmente as pessoas estão bastante assustadas. Há motivo para isso? Bem, boa noite a todos. Realmente, este ano tem aumentado o número de casos de H1N1 em todo o Brasil. E as consequências de H1N1 parecem ser um pouco mais graves em relação aos anos anteriores. Você vê o número de casos de óbitos em São Paulo realmente preocupante. Aqui no DF, apesar de ter poucos casos, tem 3 óbitos, como você bem colocou, isso te dá uma mortalidade mais ou menos de 20% dos pacientes que foram notificados com H1N1. Verdade. Então, essas coisas nós temos que realmente começar a trabalhar muito nas orientações que seja através da imprensa, seja através das escolas, dos colégios, das igrejas, toda a sociedade tem que estar bem orientada e preparada realmente para prevenir H1N1. Quais as principais orientações que as pessoas devem saber, devem ter em mente? O mais importante é você, primeiro, identificar o paciente que está tossindo ou com suspeita de ter uma infecção de vias aéreas superiores e que tenha a possibilidade de ter H1N1, certo? Ou influenza. Identificar esses pacientes é o mais importante. Para quê? Esse paciente que tem a suspeita fique em casa em repouso e evite se expor a conglomerados, evite ir ao trabalho, evite ir para a escola, evite ir para o colégio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa mais importante que a gente tem que trabalhar muito é nas orientações ao pessoal, a toda a população, para começar a trabalhar muito nas orientações sobre etiqueta respiratória. Em que consiste a etiqueta respiratória? Em que todos nós temos que, quando estamos gripados, usar lenços descartáveis para poder espirrar, cobrindo-nos a boca, para poder tossir, cobrindo-nos a boca, e depois esses lenços serem depositados no lixo. Caso você não tenha essa possibilidade, você tem uma alternativa, que é o uso de seu próprio braço e antebraço, colocar nas vias aéreas superiores, isto é, na boca e no nariz, para espirrar, para tossir. E evitar, deste modo, disseminar as gotículas, que são as principais fontes de transmissão para outra pessoa, assim como também a fonte das gotículas podem ficar disseminadas ou espalhadas nas superfícies. Isso também é um mecanismo de transmissão indireta do H1N1 para as pessoas suscetíveis. No momento em que você toca um computador onde estava uma pessoa infectada, ao momento em que você compartilha a mesma escrivaninha de uma pessoa infectada, então você passa a mão e pode se contaminar indiretamente. Nós, seres humanos, temos que
o costume, eu diria até a mania de passar o dedo no nariz, passar o dedo na boca, esfregar os olhos. Isso é importante dentro das orientações. Associado a isso, nas escolas, nós temos que orientar, evitar compartilhar utensílios de uso pessoal. Isto é, copo, colheres, pirulito. E em mulheres, o batom que deve ser realmente evitado. São cuidados que fazem toda a diferença, realmente. Isso, deve ser evitado compartilhar materiais de uso pessoal. Entendi. Aquela questão do álcool, que durante um tempo, não me lembro exatamente o ano, ficou bastante disseminado, chegou até a faltar aquele álcool em gel. Também é importante você criar esse hábito de ou lavar as mãos ou usar o álcool? Veja, a coisa mais importante que nós ainda não aprendemos, apesar de ser uma coisa desde 1870, e que foi demonstrado que uma das melhores formas de prevenir qualquer doença infecciosa é a higienização das mãos, a lavagem das mãos. Essa higienização das mãos pode ser apenas com água e sabão, ou se você tem disponível álcool gel, pode ser realizado com álcool gel. Não precisa ser aquele álcool puro, não precisa ser álcool ao 90%. Esse álcool pode ser entre 60% a 70%. Isso você encontra em qualquer farmácia disponível. Então, todo lugar deveria ter realmente um álcool gel, uma pia bem fácil e acessível e sabonete para higienizar as mãos. Essa é a melhor forma de prevenir qualquer tipo de doença infecciosa. Inclui-se dentro dessas doenças infecciosas o H1N1. Entendi. E quais os sintomas? A gente falou um pouco aqui, mas queria que o senhor especificasse. Quais os principais sintomas da doença? Os principais sintomas que nós vemos e que temos que ficar atentos é aquele paciente que começa com dor de garganta, começa com tosse e febre. Essa febre maior a 38 graus centígrados e começa a ter dores articulares, dores musculares, que realmente deixa na cama o paciente ter pouca vontade de sair a trabalhar, porque os sintomas, quando da H1N1, são intensos. Quando tem sintomas, porque em doenças infecciosas nós temos que esclarecer uma coisa básica, que é nem todos os pacientes que têm H1N1 vão apresentar os mesmos sintomas com a mesma intensidade. É verdade. Cada organismo, né, responde diferente, né? Exatamente. E aí nós podemos dizer que apenas 30% dos pacientes que adquirem H1N1, eles vão ter uma doença grave, severa, com complicações. Outro grupo de pacientes podem ser apenas oligossintomáticos, isto é, apresentar pequenas dores musculares, pequenas dores articulares, tipo tossindo pouca coisa e pouca dor de garganta e febre baixa, lembrando muito um resfriado comum. Entendi. E na percentagem também pode ser totalmente assintomático. Esse é o risco. Esses pacientes assintomáticos podem transmitir facilmente a doença a pacientes suscetíveis. É verdade. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante para todos nós, né? E você não saia daí, daqui a pouco eu volto com o infectologista Tarquino Sanches, falando sobre a gripe H1N1. É rapidinho o intervalo. Até mais. Estamos de volta e continuamos a nossa entrevista de hoje com o infectologista Tarquino Sanches, falando sobre a gripe H1N1. Doutor, quando é que a pessoa deve procurar um hospital, deve procurar um médico? A gente sabe que o atendimento na rede pública é um atendimento que tem muitas reclamações, então as pessoas às vezes passam horas ou até um dia inteiro, não conseguem ser atendido. Então, para evitar também, né, essa demanda superior, quando é que se deve procurar um médico? Nós precisamos educar a população no sentido, tua pergunta é muito boa, nesse sentido. E quais são nós primeiro temos que trabalhar muito em que
em qual é a população de risco para pegar doença grave. E o Ministério da Saúde tem definido perfeitamente quem seriam as pessoas mais suscetíveis a pegar doença ou adquirir a doença grave, com complicações. E dentro dessa, nós temos que menores de 5 anos, grávidas, as puérperas, até 15 dias depois de ter bebê, ou mesmo 15 dias depois de ter tido um aborto, seja espontâneo, seja provocado, é considerado paciente de risco. Os pacientes com doenças crônicas, tanto pulmonares quanto cardiológicas, e dentro dessas hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, pulmonares, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, pacientes em uso de corticoides, em uso de medicamentos imunossupressores, pacientes com doenças hematológicas, câncer e pacientes com HIV e AIDS. Esses são os grupos de risco. Idosos também, não sei se o senhor chegou a falar. Idosos também, né? Obrigado pela observação e a lembrança. Idosos realmente acima dos 60 anos. Esses são os principais grupos de risco. Se apresenta um quadro de vias aéreas superiores, paciente tossindo, paciente com febre, paciente com queixa de dor torácica, paciente que se sente cansado ao caminhar, paciente que apresenta tosse, seja seca ou com expectoração, secreção, é o momento que essa população deve procurar o pronto-socorro, deve procurar assistência médica para ser avaliado por um médico, para ser realizado, se necessário, alguns exames e receber orientação médica conforme a gravidade do quadro clínico. Certo. Na rede pública, como a gente viu aqui, primeiro de tudo está falando a vacina por conta da procura na rede particular. E nem todo mundo tem dinheiro para pagar. Na rede pública são grupos específicos, né, como idosos, gestantes, crianças abaixo de 1 ano que conseguem tomar essa vacinação. O ideal é que todo mundo que puder tomar, que tiver condições de pagar, que esteja fora, portanto, né, desse quadro, realmente tome. Ideal é que todo mundo tome a vacina. Isso é ideal. Então, a vacina deveria ser para todos, trabalhar com esse objetivo. Mas, devido a várias situações que você já comentou, o mais importante seria vacinar aquele grupo de risco. Certo. O mais importante. Agora, se você tem disponibilidade econômica, financeira e realmente você deve tomar a vacina, deve orientar seus parentes, deve orientar seus amigos a que eles também se vacinem. Tá, entendi. Existe um mito que se criou, eu vou perguntar para o senhor se é mito mesmo. Algumas, hoje nem tanto, mas antigamente, quando tinha a vacina da gripe, né, assim que ela entrou no mercado, as pessoas falavam, não vou tomar porque eu vou gripar, porque eu vou adoecer. Até que pode ser verdade? Renata, realmente, muitas das vezes, após tomar vacina, você pode começar a sentir um quadro leve de dor muscular, de dor no sítio da vacina, um pouquinho de febre e até mesmo um pouquinho de obstrução nasal. Pode mimetizar um leve resfriado comum. Porque, óbvio, você está recebendo proteínas purificadas, que fique bem claro, proteínas purificadas do vírus. Sim. E essas proteínas vão interagir com o teu organismo para formar os anticorpos. Isso desencadeia um processo imunológico que pode mimetizar realmente um quadro discreto de resfriado comum em alguns pacientes. Agora, faz sentido dizer que, o senhor até comentou um pouco sobre isso, que o vírus, né, esse ano parece que está vindo de uma forma mais forte. Quer dizer, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. O vírus está em constante mutação, não é isso? Por isso que existem pessoas que, enfim, é difícil você, de fato, acabar com a gripe, você ter uma vacina que acabe com a gripe exatamente por conta dessa mutação. Estou correta ou não? Na realidade, não se trata de uma mutação. Tá. Se trata apenas de uma reestruturação antigênica do vírus e daí que deve ser tomada a vacina todos os anos, porque Sim. todos os anos existe uma reestruturação antigênica. Tá. Quando se produz uma verdadeira mutação do vírus, se dá as pandemias. E isso é o que aconteceu realmente em 2009. Tá. Então, de 2009 para cá,
sempre existe uma reestruturação antigênica do vírus e faz que o quadro pode ser igual, um pouco mais grave, mas até o momento não existe que podemos afirmar que este ano estamos com uma mutação viral. Ah, entendi. Certo. Outra coisa que eu queria... A gente pode dizer que a gente está vivenciando um surto do H1N1? Sim, porque em 2015 a gente não teve nenhum caso de H1N1 aqui no Distrito Federal relatado como H1N1. E o fato de, no ano subsequente, no ano de 2016, se tivéssemos apenas um caso, isso é considerado como o quê? Isso é considerado como um surto. Ah, tá. Como um surto, porque nós tínhamos o ano anterior doença. Não tínhamos. Agora aparece um caso confirmado, se confirmado, isso já é considerado um surto. Não precisa ter 50, 100 casos. Tá. Dentro dos conceitos da epidemiologia, é apenas o aumento de um caso de 0 a 1 seria 100%. Já é considerado um surto. Entendi. Então a gente já está aí com 27 casos confirmados, né? 85 suspeitos e 3 mortes até o dia 13 de abril. Realmente é assustador, né? Então nós estamos já vivendo epidemia de H1N1 aqui no Distrito Federal. Entendi. Então é muito importante realmente ter esses cuidados. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre esse assunto. O intervalo é bem rápido. Daqui a pouco a gente volta com o infectologista Tarquínio Sanches. Não saia daí, eu vou esperar você. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista, hoje com o infectologista Tarquínio Sanches. Estamos falando sobre gripe H1N1. Doutor, qual a diferença entre um resfriado e uma gripe? Em termos gerais, o resfriado é produzido por rinovírus e a gripe por vírus influenza, que pode ser A ou B. Em termos clínicos, o resfriado comum é aquela coisa que você fica um pouquinho com obstrução nasal, um pouquinho de coriza, um pouquinho de lacrimejamento dos olhos, pode dar um pouquinho de dor muscular, mas uns sintomas leves que você não te impede de trabalhar. Você vai tranquilamente para o seu trabalho, fica incomodada, mas não te impede de trabalhar. Agora, a gripe, seja produzida por influenza A, seja produzida por influenza B, é aquele quadro característico que todo mundo fica preocupado e assustado, porque te dá muita dor de cabeça, dá dor de garganta, febre alta, dores musculares, dores articulares severos, de grande intensidade. E aí você quer ficar de repouso em casa, em cama, de preferência em cama, porque realmente os sintomas são severos. A é grande, né? E por que pode causar o óbito, pode causar a morte? O óbito se produz simplesmente porque em pacientes suscetíveis, como aqueles que têm fatores de risco, realmente a doença é exacerbada nos sintomas. E como compromete todo o que é extrato respiratório, não só superior, assim como também inferior, isto é, pode dar bronquites, traqueites, e quando chega ao pulmão pode dar pneumonia. Pneumonia. O vírus da influenza dá pneumonia, um quadro severo, e isso é o que leva a óbito aos pacientes, porque existe diria um desarranjo, não sei se a população vai me entender esse termo, uma destruição do parênquima pulmonar produzida pela agressividade do vírus e que leva realmente a paciente a ter pneumonias graves que precisa ir para a UTI, precisa entrar na ventilação mecânica. Então, o quadro severo, é isso o que mata. Entendi. A rede pública de saúde aqui do Distrito Federal está preparada para atender esse surto, como o senhor mesmo falou, quer dizer, já são quase 27 casos confirmados, mais de 80 suspeitos. A rede pública está preparada? Até o momento, acho que sim, acho que sim. Tem as unidades de saúde que estão atendendo os pacientes,
nas UPAs que estão funcionando, tem os médicos que estão preparados para atender e até o momento não temos tido falta de medicamento como é o Tamiflu. Está disponível na Secretaria de Saúde e aqueles pacientes suspeitos com fatores de risco que eu tenho a informação estão recebendo Tamiflu sem nenhum problema até o momento. E queria entrar um pouco sobre esse assunto, porque houve um momento que ficou em falta, né? Pelo menos nas farmácias, enfim, não sei da rede pública, pelo menos nas farmácias. E o Tamiflu é um medicamento ideal para tratar o H1N1? Renata, a rigor, nós temos que tratar com Tamiflu. Tem que ser dado Tamiflu a esses pacientes. Em 2009, se discutiu muito se dar antes, apenas dar a quem aparece no serviço de saúde, a quem chega no pronto-socorro interna das 48 horas. Hoje em dia existem trabalhos mostrando que, independentemente do tempo de evolução da doença, você pode dar Tamiflu, por um lado. Por outro lado, também existe a controvérsia de que o Tamiflu, desde que o paciente não apresente sintomas severos, não deveria ser dado. Porque ele pode causar malefícios? Não malefícios, porque não tem nenhum ganho em relação à evolução da doença. Mas para isso você tem que ter um critério bem claro, estar com o paciente fazendo os exames necessários, internado, para você poder dizer, este dou Tamiflu, este não dou. Certo? Porque se um paciente chega com tosse, febre, dor de garganta, você faz um raio-x, apresenta uma pneumonia, é um paciente para internar. Apresenta alteração na saturação de oxigênio, que a gente faz como médico, ele apresenta essas alterações, é um paciente que vai se beneficiar sim de Tamiflu. Agora, nos casos leves, que eu diria leves, e até mesmo moderados, que não apresentam essas alterações que anteriormente eu falei, a literatura mostra que não tem muito benefício dar Tamiflu nos pacientes. E o que estava acontecendo é que as pessoas estavam se automedicando? É um grande problema, não? A automedicação e a população dá muito ouvidos ao leigo. Eu estava discutindo um pouco tempo, há uns 3 dias atrás, justamente isso, e fiquei sabendo que tinha um vídeo circulando aí na mídia, onde existiam orientações que, por exemplo, fazer enxáues bucal com água com sal 3 vezes por dia, isso melhorava. Que tomar chá quente melhorava porque o vírus ia para o estômago e não para o sistema respiratório. Essas coisas só atrapalham. É verdade. Só atrapalha. Isso deveria ser vedado. Não pode, porque a população leiga, muitas das vezes, segue essas orientações e não que as orientações dos profissionais. Às vezes é mais fácil ouvir o vizinho, o amigo, a tia, o parente, que o profissional que está orientando de forma certa e correta. Mas que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Médicos e loucos. Médicos e loucos. É isso mesmo. O ambiente fechado, ele ajuda na propagação do vírus? Ajuda, realmente ajuda. Por isso que outra população de risco são aqueles presidiários, aqueles que moram em asilos fechados, aquele pessoal que fica confiscado em casas de apoio. Ajuda. Porque, primeiro, que se tem um tossidor crônico ou um paciente que está tossindo, você não tem como escapar dele. E a transmissão se dá quando você tem uma aproximação a menos de 1 metro de distância. Mas é com uma secreção necessariamente ou não? Ele pode ser transmitido no ar? Se transmite através do ar. Por exemplo, a uma distância que nós estamos agora, não tem risco, porque estamos mais de 1 metro. Mas se eu me aproximar a menos de 1 metro e eu estar infectado com H1N1, eu posso te transmitir só com nossa conversa, com nossa fala aí. Então, isso favorece o ambiente fechado. Entendi. Isso favorece. Daí que as orientações são, sempre que tivesse um paciente com H1N1, você pode manter a porta fechada, mas a janela aberta. Bem arejado o ambiente. Tá certo. A gente está terminando. Tem mais alguma recomendação que o senhor gostaria de passar para as pessoas, para a população? O mais importante, eu acho que todo mundo, não é só o médico, não é só a área de saúde e nem só a imprensa que deve trabalhar na divulgação de informações certas e corretas.
E a recomendação, eu vou trazer aquela de 1870. A população tem que, primeiro, ela aprender a higienizar as mãos, seja com água e sabão, uma coisa, ou álcool gel. Certo. Segunda coisa, a população tem que cobrar de todos os funcionários da assistência à saúde, antes de ser examinado, antes de ser avaliado o paciente, cobrar do profissional que higienize as mãos antes de ser examinado e após ser examinado também sugerir e cobrar do doutor, enfermeiro, higienize as mãos, posso estar contaminado com H1N1. Então, a higienização das mãos é a melhor prevenção que você pode fazer nessas situações de surtos. Simples e prático, né? Simples, Qualquer um pode fazer, não é isso? Simples, prático e barato. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Renata, eu que agradeço. Uma boa noite para você. Boa noite. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Aproveite seu fim de semana. Até mais.